com Vera Magalhães. Viva a voz, Vera Magalhães, boa noite. Oi, Bocardi, boa noite para você, boa noite para Carol, todo mundo que nos ouve e nos assiste aqui no Viva a Voz. Oi, Vera. Começar falando da questão dos combustíveis, das tarifas e tudo mais, com o horizonte da eleição. Começou a surgir aí um monte de dinheiro de tudo quanto é lugar, tal, tá tudo muito mais fácil e o controle dos preços também. O Congresso está dando uma ajuda, né, a essa campanha do presidente Jair Bolsonaro para conter, ou para diminuir ou pelo menos conter o aumento dos preços de energia elétrica e também dos combustíveis. E aí ontem aprovou na Câmara, por mais de 400 votos, 403 votos, um projeto bem de improviso que tenta fazer cumprir aquele outro projeto de lei complementar que foi aprovado em março e que limitou as alíquotas de ICMS sobre os combustíveis. E agora, incluindo também como serviço essencial a energia elétrica, além de outras tarifas de telecomunicações, etc. Então, pelo que ficou decidido ali, o limite para a alíquota de ICMS para ser cobrado sobre essas tarifas é de 17%. Com isso, eles querem evitar que os estados consigam driblar aquela norma aprovada em março. O que os estados vinham fazendo? A gente já até tratou disso aqui. Estabeleciam uma alíquota lá no alto e aí estabeleciam um desconto. E com isso conseguiam driblar a norma segundo a qual tinha de haver um teto para essas tarifas. O presidente foi ao Supremo contra essa tentativa de drible e agora o Congresso tenta disciplinar a questão de uma vez por todas, com grande oposição de estados e municípios. O cálculo aí da Associação dos Municípios é de um prejuízo de cerca de 65 bilhões e o dos estados e municípios, estados, chega a 85 bilhões, o cálculo do que isso pode custar em termos de arrecadação. Então é bastante coisa. Certamente, se passar no Senado, vai de novo parar na Justiça em mais um capítulo daquela judicialização, que é um processo que parece ser eterno no Brasil, né? Todo mundo reclamar, o Supremo se mete em tudo, mas tudo vai parar no Supremo, não por obra e graça do próprio Supremo, mas de quem recorre a ele, né? E a coisa no Senado também não parece que vai ser fácil. Tem pressão dos dois lados, uma pressão muito grande do Lira e do Bolsonaro para aprovar rápido esse projeto também lá, e se possível incluindo os outros jabutis dos quais a gente vai falar daqui a pouco, que estão em negociação entre o Ministério da Economia e a Câmara, mas tem pressão grande dos estados. Por quê? Porque o Senado é a casa por excelência da federação, é a casa que representa os estados e os governadores fazendo muita pressão para que o Rodrigo Pacheco demore a colocar esse assunto em pauta, deixe esse projeto lá dormindo nas comissões, como aconteceu, por exemplo, com a reforma tributária, como acontece com todos os projetos em que não se tem muita certeza de votar. Mas aí é uma pressão que ficam entre a cruz e a caldeirinha, porque os estados, de um lado, portanto, aliados políticos, governadores, e de outro, um eleitor que está pagando caro pela energia, está pagando caro pelo combustível, e pressiona também os seus representantes por alguma solução, ainda que seja uma solução que vai custar muito caro lá na frente. Então, situação difícil. Conversei com alguns senadores hoje e eles dizem que o presidente da casa está sendo pressionado dos dois lados e ainda não indicou como vai fazer com isso. Se uma tramitação rápida, que puxe para o plenário rapidamente para aprovar a toque de caixa, como foi na Câmara, ou se vai atender ao clamor dos estados e deixar a coisa indo em banho-maria para não valer antes da eleição. E o Arthur Lira já disse que essa pauta da energia vai continuar na Câmara. Parece que agora o governo está até disposto a topar uma bolsa caminhoneiro, auxílio para motoristas de táxi de aplicativos, quer dizer, mais despesa. É isso, abriram o cofre de vez mesmo, Carol. O Ministério da Economia estaria disposto a subsidiar com até 1,5 bilhão uma bolsa caminhoneiro. Portanto, um subsídio mesmo para que os caminhoneiros consigam acessar o diesel a um preço menor,
porque ele está muito alto nas bombas. Não temos ainda, apesar de tantas mexidas na Petrobras, a garantia de que isso vai reverter em redução na bomba. Não tem essa garantia, não tem nem garantia de que uma vez que você troque toda a diretoria, troque todo o conselho, troque todo mundo, eles vão topar fazer o que o Bolsonaro quer, que é interferir nos preços, porque tem muitos riscos, a gente também vai falar disso logo ali adiante. Então seria uma bolsa bancada com o dinheiro do Tesouro mesmo. Aí o Paulo Guedes, sem ferir o teto de gastos, como se o teto de gastos já não tivesse sido implodido 500 vezes com a coisa dos precatórios, com várias medidas recentes. E a outra medida seria conceder também um subsídio a motoristas de táxi e de aplicativo. Então você veja que você vai aumentando as despesas, aumentando despesa discricionariamente em ano eleitoral, num período que a lei eleitoral já não permite você fazer isso. Então, a rigor, se qualquer um chegar no TSE e questionar essas bolsas concedidas já, em meio ao processo eleitoral, elas vão ser consideradas ilegais. Você não pode fazer aumento mais de gasto discricionário nessa altura do campeonato, sob nenhuma alegação, porque a gente está num ano eleitoral. Então, isso também vai ser judicializado. A gente tem isso, medida, judicialização em seguida, medida, judicialização em seguida, e a gente vai nesse climão até a eleição, não vai ter outro jeito, não. E na Petrobras, vamos usando ela ali, tentando construir uma maneira para ganhar um tempinho, só que a bomba pode ficar mais nervosa. Pois é, Bocardi, os conselheiros estão tentando se esquivar dessa guilhotina geral que o Bolsonaro mandou passar no conselho da empresa. Ele quer limar todo mundo, trocar todo mundo, mas o que eles estão usando são as regras estatutárias, as regras de governança da empresa, decretos aprovados até pelo próprio Bolsonaro recentemente em relação a isso, para estabelecer um rito que não seja assim tão sumário, que não permita ele fazer essa troca de uma vez só. Ontem teve uma reunião longa, se arrastou por horas, do conselho da empresa. Ainda não está claro se o Caio Paes de Andrade vai conseguir... É Paes de Andrade ou Paes de Barros, gente? Eu sempre Paes de Andrade. Paes de Andrade. Paes de Barros são os outros. Os outros, os irmãos. O Caio Paes de Andrade vai conseguir ser aprovado, porque também não atende todos os requisitos formais e técnicos para ocupar a presidência da empresa. Então, isso também vai levar um tempo. Tudo isso pode fazer com que os acionistas minoritários também demandem judicialmente o presidente, a empresa, por se sentirem prejudicados, por sentirem que há uma ingerência estapafúrdia, indevida na companhia e na sua governança. Então, todos esses fatos, eles dão a impressão de que a Câmara, de que o governo estão muito preocupados com os preços e agindo. Só que são ações atabalhoadas, ações que têm custo lá na frente, ações que não são planejadas, ações que não são combinadas com todos os atores do processo e que, principalmente, ainda assim, com todo esse grau de confusão que elas causam, com tudo que elas causam de depreciação no preço da Petrobras, com tudo que elas deixam de herança para a gente pagar como consumidor no futuro, porque não tem almoço grátis, com tudo isso, ainda pode haver desabastecimento, porque o importador está olhando essa bagunça e fala, o quê? Eu vou trazer combustível, vou trazer gás sob pena de eu pagar mais caro e vender mais barato? Esses caras estão loucos, então vai começar a faltar, a gente corre um risco de desabastecimento por essas questões e pela demanda aquecida no mundo, com a volta da China às suas atividades e tudo mais, e a gente corre o risco também do preço não baixar, mesmo com toda essa mixórdia, toda essa bagunça. Então, quando as ações administrativas elas olham um curtíssimo prazo, e principalmente quando esse curtíssimo prazo é um interesse eleitoral, elas tendem a não dar certo, a não dar bons resultados e a deixar heranças malditas que quem paga invariavelmente somos nós. Não serão esses governantes que estão inventando as saídas estapafúrdias. Seremos todos nós aqui. Podemos até ter uma ilusão que a gente vai pagar mais barato agora, mas essa conta chega. Foi assim quando a Dilma determinou um congelamento, por exemplo, de energia elétrica na marra, fez um tarifaço ali, anunciou umas bandas, foi até em rede nacional anunciar que a energia ia baixar e tal, e depois isso aí veio na conta anos depois. Não tem almoço grátis nesse tipo de coisa.
E agora mais uma paulada no bolso do consumidor, né, Vera? Com esse reajuste recorde aí de 15% nos planos de saúde. Planos de saúde familiares e individuais tiveram esse aumento nunca antes visto, desde 2000, quando existe a atual regra aí da ANS para reajuste de planos de saúde, nunca se viu algo nem próximo a isso. Esses consumidores que vão ser os afetados correspondem a 16% daqueles que têm plano de saúde, né, plano de saúde complementar, são um universo de quase 9 milhões de consumidores, bastante gente. Quem não é registrado em carteira e, portanto, não tem plano ali de empresa, plano comunitário, plano coletivo, tem que apelar para esse tipo de modalidade de plano de saúde, que é mais caro, já é mais caro, e agora tem esse reajuste que é exorbitante. Qual é a justificativa que tanto a ANS quanto os planos tentam dar? Olha, a gente não teve reajuste, na verdade teve um decréscimo do valor em 2021, porque muita gente não usou o plano de saúde, estava em isolamento social por causa da pandemia, então teve um decréscimo de uns 8%. Então esses 15%, na verdade, equivalem a um reajuste bem menor. Se você diluir ao longo dos 3 anos da pandemia, sim, tudo bem. Só que o cara, na verdade, o que ele vai acontecer é que no mês de vencimento, no mês de aniversário do plano dele, ele vai passar a pagar 15% mais caro em relação ao que ele paga hoje. Essa coisa ali para trás, a pessoa já não lembra, isso já foi consumido pela inflação, ele já gastou esse dinheiro que ele eventualmente tenha economizado. Então, é uma paulada de 15% num pessoal que já está com o orçamento aqui, ó, já está estrangulado com esses gastos que a gente falou de combustível, de energia, com os gastos de alimentação. Então, é algo muito, muito grande. Certamente o Bolsonaro vai falar disso nos próximos dias, porque atinge esse público que é o eleitorado dele, classe média principalmente, que é quem tem essa modalidade de plano de saúde. E ele vai vir com alguma coisa para cima da ANS, para cima dos planos, certamente, mas sem também apresentar algum tipo de saída, né? E é isso, daí anuncia, não, estabelece um teto. Daí você vai olhar o teto, você fala, pô, deve ser um teto aí de 2, 3, não, teto lá de 2 dígitos, tal, com ninguém conseguindo reposição de inflação para nada. Quer dizer, só vai ficando difícil a situação. Agora é o seguinte, Vera, deve ser o que você está vendo aí. A gente vai chamar Brasília, porque saiu o resultado de uma pesquisa da Datafolha que foi feita em 181 cidades de todo o país nesta quarta e quinta-feira. Margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Isa Staciarini conta o resultado para a gente em Brasília. Diga, Isa. Oi, Bocardi. Pois é, olha, nessa recente pesquisa Datafolha divulgada agora, o pré-candidato Lula aparece com 48% das intenções de voto, enquanto o presidente Jair Bolsonaro do PL tem 27%. Isso significa que Lula tem 21 pontos percentuais de vantagem sobre Bolsonaro. O terceiro colocado é Ciro Gomes, do PDT, que aparece atrás com 7%. Os outros postulantes, Bocardi, atingiram no máximo 2%. São eles André Janones, do Avante, e Simone Tebet, do MDB. Pablo Marçal, do PROS, tem 1%, Vera Lúcia, do PST1, 1%, e os votos brancos, nulos ou aqueles que indicaram que não votaria em nenhum candidato somam 7%. Os eleitores que disseram que não sabe somam 4%. Lembrando que a pesquisa foi feita em 2 dias, entre ontem e hoje. O Instituto entrevistou 2.556 pessoas em 181 municípios. Lembrando que o último Datafolha, Bocardi, é do dia 24 de março, quando Lula aparecia com 43% das intenções de voto e Jair Bolsonaro com 26%. Então, lembrando que Lula subiu, né? Passou de 43% para 48% e Jair Bolsonaro também de 26% para 27%. Lembrando que a pesquisa hoje foi divulgada em
momento de reviravolta aí no cenário político, após a saída de João Dória da corrida presidencial. O levantamento também é o primeiro realizado pelo Instituto após o ex-juiz Sérgio Moro, do União Brasil, abandonar a sua pré-candidatura à presidência. No dia 24 de março, então, pré-candidato Sérgio Moro, ainda filiado ao Podemos, tinha 8% das intenções de voto. O levantamento de hoje foi contratado pela Folha de São Paulo, pelo jornal Folha de São Paulo, e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Bocardi. Obrigado, Isa Staciarini. Ela já trouxe o comparativo para a gente, né, Vera? O que temos aí, então, a destacar é uma pesquisa feita sem o nome de João Dória e sem o nome de Sérgio Moro. Na última ainda existia o nome de Sérgio Moro. E aí você vê que com a saída desses dois, a vantagem acaba sendo maior do ex-presidente Lula, subindo mais pontos do que o próprio presidente Jair Bolsonaro. E Simone Tebet, que oficializou a candidatura agora, né, há poucos dias, aparecendo ali com 2%. Exato, Bocardi. O Datafolha dá resultado diferente de outros institutos que têm feito pesquisas recentes que mostravam o presidente num patamar acima de 30%. A gente teve pesquisas recentes aí de vários deles, e em que Jair Bolsonaro aparecia entre 30% até 32%, né? Se ele está um pouco abaixo, fora da margem de erro, portanto, nesse percentual abaixo de 30%, e com o Lula tendo um primeiro crescimento, de fato, depois de muito tempo. Ele vinha estacionado num patamar de 40% a 43%, e nesse Datafolha chega a 48%, num movimento que é muito próximo àquele que o PT tenta buscar, de uma onda que faça com que ele seja eleito já em primeiro turno, para não haver risco do presidente Jair Bolsonaro vencer as eleições. Os institutos de pesquisa já mostravam que a tendência do voto, pouco voto de João Dória, era ir mais para Lula do que Bolsonaro. Já o voto do Moro, eu acho que não se inscreve nesse mesmo movimento, porque é um voto mais de centro, centro-direita. Portanto, o ex-presidente Lula parece ter tirado votos igualmente aí de outros candidatos, também de indecisos, para dar essa embicada para cima, que o coloca com 54% dos votos válidos. Portanto, se a eleição fosse hoje, a julgar por esses números do Datafolha, seria o cenário de vitória em primeiro turno do Lula, amparado pelo fato de que o Bolsonaro parece ter encontrado um teto naquele crescimento que ele vinha experimentando, e que os outros candidatos não crescem. O Ciro Gomes não cresce, permanece num patamar um pouco destacado dos demais nanicos, mas sem crescer, e os demais não cresceram, nem a Simone Tebet, em torno da qual passou a haver uma movimentação de aglutinação de alguns partidos e de alguns setores empresariais, lideranças empresariais que estão fazendo manifestos, mas isso não teve tempo ou força para fazer com que se revertesse em números de pesquisa. A gente não sabe se o período de pesquisa, o período de campo da pesquisa foi muito exíguo depois da desistência do Dória, mas o fato é que ela não se beneficiou em nada desse movimento de aglutinação dos chamados partidos de centro, e até agora isso não se fez ver nos seus percentuais de votos. Dia, portanto, aí de provável comemoração no PT, eles vão investir cada vez mais nesse discurso de que é preciso vencer o Jair Bolsonaro no primeiro turno, vão buscar os eleitores do Ciro Gomes, certamente buscarão eleitores do PSDB, conversas com lideranças do PSDB que já estão acontecendo, e investirão nessa ideia de que vencer o Lula em primeiro turno é mais garantido para evitar qualquer tipo de tentativa do Bolsonaro de provocar um golpe ou de não aceitar o resultado das eleições, porque existe o seguinte raciocínio por parte dos aliados do ex-presidente Lula. Muito mais difícil para ele questionar o resultado de uma eleição em que todos serão candidatos ao mesmo tempo, governadores, senadores, deputados, e todos serão eleitos pela mesma urna. Portanto, ele vai encontrar menos adesão para esse seu discurso contra o establishment, contra o processo eleitoral, do que se fizer isso no segundo turno, quando muitos políticos já resolveram a sua vida no primeiro turno e poderiam até embarcar
numa aventura dessa de questionamento das urnas. Então, um dia de um bom resultado para o ex-presidente Lula, bom resultado para o ET, repito, fazia tempo que o Lula não tinha um estirão ali nas suas intenções de voto, e aquela coisa que parecia muito difícil, que não acontece desde 1998, que é uma eleição se resolver em primeiro turno, por esses dados, hoje seria viável. Ô Vera, outro ponto que acabou de sair aqui também é a decisão do Ministério Público. O Procurador-Geral Augusto Aras, ele decidiu arquivar aquela representação do presidente Jair Bolsonaro em desfavor do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por suposta prática de ilícitos. Ele tomou a decisão de arquivar. Estou tentando puxar aqui o que você falava na altura sobre isso. Exatamente isso. Que ele ia arquivar mesmo. Tinha o contraponto com o Daniel Silveira e eu fiquei tentando lembrar. Foi isso, cravei as duas nessa, Bocardi. Posso jogar na Mega Sena para o nosso grupo na próxima. Por isso que já como diria Jair Bolsonaro, não errei uma. Essa não errei uma. Eu erro muitas vezes, todos nós erramos, né? A gente trabalha com apuração e muitas vezes a política nos dá pernadas, mas nessa o que eu falei foi as duas coisas encavaladas, que ele ia decidir mais ou menos perto, que ele iria acatar a possibilidade do Bolsonaro dar um indulto para o Daniel Silveira e arquivar o caso do Alexandre de Moraes. Bingo, bingo. Fizemos a tinquina aí, tá tudo certo, acertamos. É isso, essa ideia dele de não ficar mal com ninguém. Não quer ficar mal com ministros do Supremo, também não quer ficar mal com o Bolsonaro. Boa, isso aí. Boa, Vera. Já estamos aqui em cima do laço, né? Verdade, mas a gente não pode não falar sobre o que aconteceu em Sergipe, né, Vera, com o Genivaldo dos Santos. E aí no contexto da Polícia Rodoviária absurda. Federal, eu falei mais cedo, né? Esse contexto da Polícia Rodoviária Federal entrando na onda mortífera de Jair Bolsonaro. Exato, Bocardi, em coisas que não são atribuição constitucional, né, da PRF. Afinal, o próprio nome já diz, Polícia Rodoviária Federal, o seu objetivo é policiar fronteiras, policiar rodovias, evitar tráfico de drogas, de armas pelas rodovias, etc. E não atuar com esse grau de letalidade em ações diretas de confronto com bandidos. Elas estão sendo convocadas a atuar dessa maneira cada vez mais. Tem uma leitura livre da lei que instituiu o sistema de segurança, o Sistema Único de Segurança, segundo a qual permitiria a convocação da PRF nessas situações, mas, como eu disse, é uma leitura livre, porque nem o que está escrito lá na lei do SUP diz isso exatamente. E a gente viu em dias consecutivos a PRF atuando dessa maneira, atuando meio à paisana, meio disfarçada lá na Vila Cruzeiro, e depois atuando em Sergipe, nesse caso do Genivaldo, que é um caso escabroso, é um caso de tortura explícita, filmada. Eu ouso dizer que é mais angustiante até do que o do George Floyd, porque o Genivaldo foi preso no camburão, a perna dele fica ali imprensada na tampa e eles ficam puxando para dentro, você vê aquele gás saindo pelas frestas e os policiais fechando realmente para submetê-lo a uma asfixia. Isso é tortura explícita, filmada, não tem como você se esquivar, tanto que nem na nota a PRF tenta negar o que houve, mas tenta normalizar, o que é absurdo, dizendo que foram empregados métodos XYZ que seriam aceitáveis e não são. O Estado brasileiro não tem licença para matar, eu tenho dito isso aqui nos últimos dias. Era um homem com conhecidos problemas mentais, as pessoas tentaram abordar os policiais dizendo que ele sofria de problemas mentais, de transtornos mentais, e ainda assim a reação dos policiais foi violenta, foi cínica, foi de deboche, foi dizendo que ele estava melhor lá dentro. Eles disseram para a mulher dele que ele estava melhor dentro da viatura do que eles ali fora. Então é uma sucessão de violações de qualquer princípio básico de humanidade. Isso deveria nos levar a nos manifestarmos, como nos manifestamos com razão no caso de George Floyd, como a sociedade americana se manifestou naquela oportunidade, porque a gente não pode se embrutecer dessa maneira. Não é possível que a gente admita que as forças do Estado cometam extermínios de pessoas a céu aberto, à luz do dia,
com filmagem em tempo real. Isso nos torna uma sociedade bárbara, uma sociedade de pessoas incivilizadas. Não é isso que a gente deseja. Nesse caso, nem o presidente Jair Bolsonaro conseguiu defender. Se esquivou, Calma. disse que não viu. Já defendeu agora? Não, ainda não, mas ele disse que ia conversar com a Polícia Rodoviária Federal. Ainda é possível vir algum comentário. Hoje é quinta-feira, tem live. Tentou fazer um paralelo com policiais rodoviários federais que foram mortos no Ceará e que a gente lamenta, ninguém defende a morte de policiais, é lógico, mas uma coisa não exime a outra, né? Não é porque foram mortos em uma ação num estado em circunstâncias totalmente diversas que a gente vai defender que pratiquem tortura e extermínio, como nesse caso lamentável. Não, e o silêncio de todas as forças, autoridades também, é mais uma injeção de gás no pulmão de cada brasileiro trancado nesse mundo obscuro. Porque é inacreditável, eu falei mais cedo, como é que um defensor público aposentado, o senhor governador de estado, o Sergipe, não se manifesta dizendo, não, vou ficar guardando as prerrogativas federais. Que é isso? Comigo não tá, né? Se fosse a PM, a responsabilidade era minha, mas era PRF, então não vou meter minha colher nesse... Lógico, lógico. Lógico. Concordo contigo, Bocardi. Loucura. Vamos lá, qual que é a música então, hein? A gente evitou pôr música nesses dias de tanta notícia policial perturbadora, mas é uma que fala um pouco disso. Aliás, esse disco inteiro dos Titãs, a gente já usou várias faixas, porque é um disco que fala de violência em estado bruto. E essa é a violência de Estado. A música chama Estado Violência, inclusive. Estado Violência, deixem-me querer. Estado Violência, deixem-me pensar. Estado Violência, deixem-me sentir. Estado Violência, deixem-me em paz. Valeu, Vera Magalhães, viva a voz, boa noite, viu? Boa noite, gente. Até amanhã. Até mais. Boa noite, Vera. 6h30.